Olá, bom dia. Meu nome é Mônica Cristina Mendes e hoje nós vamos realizar a produção do bolo Heavy Velt, o famoso veludo vermelho. Para a produção do bolo Heavy Velt, o veludo vermelho, nós vamos precisar de 300 gramas de farinha de trigo, 240 gramas de açúcar refinado, 250 gramas de leite integral, 220 gramas de óleo de milho, 100 gramas de ovos, 40 gramas de iogurte natural, 35 gramas de vinagre de maçã, 15 gramas de essência de baunilha, 10 gramas de bicarbonato de sódio, 6 gramas de cacau em pó, sal refinado uma pitada e corante vermelho quanto base. Nós vamos usar o corante em gel. Para que a massa chegue na consistência desejada, vamos iniciar com as pré-preparações, para conseguir alcançar todo o resultado esperado de cor, sabor e textura. Nós então vamos talhar o leite, para que ele fique mais ácido, que também ele é conhecido como buttermilk, tá bom? Então, no leite nós vamos acrescentar o vinagre e vamos acrescentar o iogurte. Aí nós vamos mexer essa misturinha e vamos aguardar uns 10 minutos para que o leite fique completamente talhado. Para essa produção, nós vamos utilizar o método cremoso. Nós vamos bater a gordura com açúcar, baunilha e o corante, para atingir o resultado esperado. A textura fica meio quebradiça, mas agora nós vamos continuar batendo e acrescentar os ovos. Agora nós vamos acrescentar os ovos, continuar batendo. O ovo deixa a massa mais homogeneizada. Com isso, vamos deixar aqui. E agora nós vamos fazer a mistura dos secos, ok? Então, aqui nós temos a farinha. Nós vamos misturar o bicarbonato de sódio, o cacau e uma pitada de sal. A importância do cacau nessa massa não é de dar sabor, ele traz e ajuda na coloração mais avermelhada. Agora que já temos os secos misturados, nós vamos alternar na batedeira novamente os secos com os úmidos. Então, agora aqui na batedeira, nós vamos intercalar os úmidos com os secos, tá bem? Demos uma paradinha para limpar as laterais da batedeira, para que fique tudo muito bem homogeneizado. Já finalizamos, agora nós vamos corrigir o corante, tá bom? Prontinho. Aqui nós já temos uma forma untada e colocamos papel manteiga, tá bom? E untamos ela novamente. Nós vamos levar a massa no forno pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos por 40 minutos. Vai depender de um forno para o outro. Essa é a consistência da massa, tá bom? Então, nós vamos colocar agora na forma. O bolo Heavy Velt é o tradicional bolo vermelho, né? Veludo. E as primeiras referências que nós temos dele é do ano de 1940. Algumas versões do bolo é feita mais natural, como, por exemplo, o uso da beterraba, que ela pode ser acrescentada para fazer a coloração avermelhada do bolo.
Agora nós vamos levar para assar. Para o frosting, nós vamos utilizar 500 gramas de cream cheese, 300 gramas de manteiga, 260 gramas de açúcar de confeiteiro e 5 gramas de essência de baunilha, tá? O frosting, ele é uma cobertura, mas para este bolo será usado também como recheio. E um detalhe importante é que para o recheio nós vamos usar o batedor raquete, tá bem? Esse batedor aqui, porque nós não queremos agregar ar nessa cobertura, nesse recheio. Então, agora aqui nós vamos acrescentar o cream cheese e vamos levar para bater até ficar homogêneo. Agora que o cream cheese já ficou homogêneo, nós vamos acrescentar a manteiga, mas aos poucos, tá? Então, eu vou acrescentar um cubinho e vamos começar a bater. Agora, nós vamos começar a acrescentar o açúcar, tá bom? Nós vamos acrescentar aos poucos e vamos continuar batendo. Agora que já introduzimos todo o açúcar, nós vamos colocar a baunilha e vamos bater mais um pouquinho, só incorporar. Essa é a consistência do frosting. Nós vamos levar ele para a geladeira antes de colocar no nosso bolo, mais ou menos por 30 minutos, tá bom? Ele precisa descansar. E após, vamos utilizar. O nosso bolo já está assado, agora que já esfriou um pouco, nós vamos retirar ele da forma e colocar na grade para que o processo de esfriamento se dê por completo. Agora, nós vamos aguardar ele esfriar por completo. Agora que o nosso bolo já está frio, desenformado, nós vamos cortar ele, tá bem? Nós vamos cortar 2 fatias. Uma. E a segunda. Agora, nós vamos pegar o nosso recheio, que está na geladeira, para dar continuidade. Então, agora, vamos para a montagem do nosso bolo. Com o nosso creme no saco de confeiteiro, tá bom? Já colocamos o outro disco de massa. Nós não encostamos o bico totalmente no bolo. Deixamos ele um pouco suspenso, aperta, puxa e para de apertar. Agora, vamos colocar a última massa de disco. Agora, vamos para a finalização. Para finalizar, nós vamos usar alguns morangos. Nós vamos polvilhar açúcar gelado em cima. E o nosso bolo Red Velvet, veludo vermelho, está pronto. Voltamos com o empratamento. E aqui está o nosso bolo Red Velvet finalizado, com algumas raspinhas da massa que acabaram sobrando. Nós utilizamos na decoração morangos e açúcar gelado. Agora, nós vamos para o empratamento. E aqui está o nosso bolo Heavy Velvet, a fatia. Bolo Heavy Velvet, veludo vermelho.